A mensagem que eu vou compartilhar com vocês hoje, eu falei nessa igreja um pouco sobre o Evangelho da justificação pela fé, preparação para a segunda vinda de Cristo. A mensagem de hoje talvez seja a mais séria que eu já apresentei nesta congregação. Eu peço suas orações e sua compaixão, porque nós vamos olhar para umas coisas que não são fáceis de olhar. Mas, amigos, nós estamos em tempos sérios. Esse não é um tempo comum. Em nosso país, em nosso mundo e em nossa igreja. Então eu peço a você sua cuidadosa atenção. Vamos começar com o texto da Bíblia. Está em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, e nós vamos ler o versículo 31. And we'll look at verse 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que ele destinou. Alguns acreditam que Deus estabeleceu o dia para o retorno de Jesus. Poderia ser que eles estejam certos. E é o que diz. Ele tem determinado um dia. E eu encontrei algo em Manuscript Release, volume 9, página 212. O Senhor tem um tempo determinado quando Ele vai concluir a obra. Aqui está, o tempo foi estabelecido. Mas nós devemos ler no mesmo parágrafo. Se o poder de Satanás puder entrar no templo de Deus e manipular as coisas ao seu bel prazer, então o tempo de preparação será prolongado. Isso aconteceu? Sim, Deus realmente estabeleceu um tempo. Quando Ele planejou o retorno de Jesus, que foi entre os anos de 1890 a 1900. Este foi o tempo estabelecido quando a luz deveria ter brilhado em todo o mundo, e sua glória desabrochada como uma bela flor, e a chuva serôdia e o alto clamor estavam no horizonte. Deus estava pronto para concluir a obra. Porém, o poder de Satanás manipulou as coisas no templo de Deus. E o tempo foi prolongado em 120 anos, além do plano de Deus. Então, agora a pergunta é, Satanás ainda está manipulando as coisas no templo de Deus hoje? Essa é a pergunta que eu vou abordar hoje. Eu descobri algumas coisas interessantes nos últimos anos. Foi perguntado ao secretário da divisão norte-americana, Alex Bryant, se os nossos crentes diferem dos evangélicos. Evangélicos são os cristãos conservadores, particularmente nos Estados Unidos. Os nossos crentes diferem dos evangélicos? E a sua resposta foi, não muito. Doutrinariamente, os dois são praticamente o mesmo. E quando um líder da igreja fala isso, eu acho que Satanás ainda está manipulando as coisas. Aqui está uma lista curta das nossas diferenças dos ensinos evangélicos de hoje. Número 1, o seu evangelho é 100% diferente do evangelho da Bíblia. Número 2, eles acreditam que a expiação foi completada na cruz, terminada com a morte de Jesus. Número 3, eles acreditam que o arrebatamento secreto precederá os judeus, tornando-se os 144 mil. Número 4, eles acreditam que Jesus estabelecerá o seu reino na terra e reinará aqui por 1000 anos. Número 5, eles acreditam que nossa alma imortal vai direto para o céu imediatamente depois que nós morremos. Número 6, eles acreditam que o fogo do inferno queimará os pecadores eternamente por causa de seus pecados. E número 7, eles acreditam que está tudo bem se nós ignorarmos um dos mandamentos de Deus. Esta é somente uma lista curta. Como pode ser dito que as nossas doutrinas diferem bem pouco dos ensinos evangélicos? Quando o Dr. Ben Carson estava concorrendo à presidência dos Estados Unidos, muitas pessoas estavam curiosas sobre quem eram os adventistas do sétimo dia.
o que eles acreditavam, e nós ficamos um pouco relutantes em compartilhar as nossas informações. Mas alguns outros estavam muito prontos em compartilhar informações. Há uma revista com o nome estranho, Mãe Jones. Eu não sei se vocês já ouviram falar dela, mas aquela revista destacou posições da Igreja Adventista em várias questões, como o sábado, domingo, como o tempo de angústia que virá sobre este mundo. Eles também falaram da personificação de Cristo por Satanás, que nós acreditamos, e o decreto de morte para os guardadores do sábado. Eles destacaram todas essas coisas. E eu digo, Deus seja louvado, a nossa mensagem está lá fora, mesmo que as pedras tenham clamado. Eu encontrei algumas coisas sobre nossa compreensão até da Igreja Católica. Quando Ben Carson estava concorrendo para presidente, ele disse: o preconceito anticatólico expressado por Ellen White, infelizmente, ainda pode ser achado no Adventismo, ele disse. Ele disse que ele não tinha muita certeza de adventistas sendo perseguidos, mas provavelmente de cristãos sendo perseguidos. Então havia a revista Spectrum, e Ellen White, citada por Uriah Smith, sobre a perseguição católica no fim dos tempos, e que a Bíblia não sustenta isso. Eles realmente disseram, para aqueles que ensinam que Cristo tinha a mesma natureza que nós temos, a natureza caída, esses são realmente os anticristos. O pastor John Paulino, que foi um estudioso na Igreja Adventista, disse que crenças anticatólicas, significando que a Igreja Católica preenche as profecias de Apocalipse, não é representado pela Igreja Adventista. A pregação de Apocalipse 13 é mais propensa a ofender pessoas do que ajudar pessoas. Desde que profecias condicionais na Bíblia podem mudar, nós conhecemos a questão de Jonas, a Igreja Católica pode ainda mudar e ser aceita por Deus. Deus ainda não finalizou com a Igreja Católica ou com o Papa. Então, nós temos um número de coisas aqui que eu acho que são algumas manipulações no templo de Deus, que estão causando sérios problemas, e eu me pergunto como tudo isso vai ser revertido e como tudo isso vai terminar no plano de Deus. Está o tempo de preparação que nós vivemos hoje sendo prolongado, porque Satanás ainda é capaz de manipular as coisas no templo de Deus, no coração da obra de Deus, no coração do plano de Deus. Algumas cartas apareceram na Adventist Review que eu achei que eram interessantes. Um disse: glórias a Deus pela liberação de materiais não publicados e publicados de Ellen White. Na página Ellen White, ótimo, nós temos todo o material que ela escreveu, que nós podemos encontrar e estão disponíveis para o nosso estudo. A próxima carta disse isso: esta notável cristã moldou e influenciou as minhas opiniões e permanece um dos meus favoritos autores adventistas. Eu não posso estar em total acordo com ela, mas ela continua a representar um importante papel na Igreja Adventista. E eu digo, uau, Satanás ainda está manipulando as coisas. Com amigos como este, nós precisamos de inimigos. Eu gosto dela, ela é boa, mas eu não concordo com ela. Eu não posso sempre concordar com o que ela disse. O sábado é central nos eventos finais. Eu achei esta pergunta em uma coluna do Adventist Review. Minha família recentemente recebeu um amigo. Nós o levamos para um restaurante no almoço de sábado e ficamos sabendo depois que ela ficou desconfortável com isso. O que você acha? E a primeira linha disse: eu acho que eu pensaria sobre as histórias de sábado nos evangelhos, onde as autoridades religiosas tentaram estabelecer regras para o comportamento de Jesus, porque eles não gostavam que ele era o Senhor do sábado. Então continua em uma coluna de princípios, como o sábado reforça nosso relacionamento com Deus, e as últimas duas linhas dizem: eu tenho duas perguntas para você. O que você falou para sua amiga e o que você falaria para ela agora? Eu pensei como nós temos sido incapazes de dar respostas bíblicas a questões como estas. E ao invés disso, nós damos opiniões filosóficas e avaliações e deixamos a questão com mais questões do que quando começou.
ao invés de dar respostas claras. No entanto, de vez em quando nós damos uma história encorajadora. Aqui está uma, deixe-me compartilhar com vocês. Nós estamos falando sobre o sábado, nós estamos falando sobre um indivíduo em particular que tinha um desafio, que tinha uma decisão a tomar. 2 amigos me alertaram que eu teria problemas algumas semanas antes de deixar meu lar na Zâmbia para estudar medicina na Rússia. Mas no segundo mês, uma das minhas aulas começou a ser no sábado. Eu fui até o meu professor e pedi permissão para faltar. O professor se recusou e eu faltei a aula do mesmo jeito. Na semana seguinte, o diretor dos estudantes me convocou e severamente me entregou uma carta de advertência. Isso continuou por diversos meses. Então o diretor decidiu trocar a carta de advertência por uma carta de expulsão. Eu implorei ao diretor para permitir que eu estudasse em Moscou. Eu também contactei um pastor e amigos de família na Zâmbia, um pastor amigo meu, e nós oramos juntos. Para minha alegria, o diretor logo anunciou que eu poderia ser transferido para Moscou. Quando eu contei as boas notícias ao pastor, ele respondeu: eu estou feliz por você, mas isso não será nada fácil, seja forte. Ele estava certo, as coisas pioraram. O primeiro dia de aula na Universidade Estadual de Medicina e Odontologia de Moscou caiu em um sábado. Eu estava determinado a não permitir aula aos sábados como desculpa para violar o sábado. Foi difícil para mim explicar ao diretor por que eu decidi não assistir aula aos sábados. Quando eu mencionei a razão religiosa, ele imediatamente saiu bravo do escritório. O pastor da Igreja Internacional Adventista de Moscou me ajudou a escrever uma carta para o diretor, explicando o porquê que eu não poderia assistir aula aos sábados, e pedindo permissão para assistir uma aula que fosse em outro dia. A próxima segunda eu apresentei a carta ao diretor e ele a jogou no meu rosto. Se você não pode seguir as regras, então vá embora, ele disse zangado. As minhas notas começaram a baixar. O professor que ensinava aos sábados não cooperou. Eu achei difícil acompanhar por causa das aulas que eu faltava. Um professor me perguntou se a sua fé é genuína, por que Deus não deixará você perder os cultos agora e assistir às aulas e, nas férias de verão, ir aos cultos. No meio do semestre, o diretor me convocou, depois de rever os relatórios das aulas e perceber a minha ausência contínua das aulas de sábado, ele me deu uma advertência severa. Eu renovei os meus esforços para acompanhar as aulas perdidas, mas eu estava muito atrás. Quase no final do semestre, a secretária do diretor disse que não seria permitido a mim permanecer no próximo semestre, por causa de notas baixas e insubordinação. Eu chorei na presença dela e ela pediu para eu reconsiderar a minha fé. Eu comecei a suplicar a Deus. Uma semana se passou, ainda nenhuma palavra veio do diretor sobre se eu seria expulso. 3 anos se passaram desde que eu comecei a orar sobre as minhas aulas de sábado. E eu ainda estou esperando para ser convocado pelo diretor, para dizer que eu tenho que deixar a Rússia. Deus tem feito um milagre todos os dias nos meus estudos na Rússia. Um momento marcante que pode ajudar a explicar por que o diretor me deixou em paz ocorreu próximo do final do primeiro semestre em Moscou. O professor que lecionava as aulas de sábado estava me repreendendo por pedir para ser desculpado quando o presidente da universidade passou por lá. O presidente parou e perguntou o que estava errado. O presidente olhou para mim e perguntou: por que você não assiste às aulas aos sábados? Por causa da minha fé, eu respondi cuidadosamente. Você é um adventista do 7º dia? O presidente perguntou. Sim, eu sou. Eu respondi totalmente perplexo. Eu amo essa igreja, mesmo não a frequentando, disse o presidente. Eu cresci amando e valorizando suas verdades e ensinos. Eu orei silenciosamente e disse: isso é maravilhoso, você poderia assinar essa carta de consentimento para eu poder faltar às aulas? É claro, disse o presidente. Você deve entender que quando você está em um país estrangeiro, você tem que obedecer às suas regras. O mandamento do sábado, porém, é uma regra acima da lei humana. Que história! Eu sempre fico impressionado como Deus sempre posiciona pessoas onde nós estamos desejosos de ficar firmes pelo que é certo e pela verdade, que são capazes de nos ajudar naquela situação.
Deus já sabia daquela situação bem antes dela ter acontecido. E Ele proveu ajuda para aquela jovenzinha. E sabem, apenas por razões pessoais de saúde, eu descobri que o sábado deve ser exatamente o que o médico recomendou. Um grande estudo com 74 mil indivíduos, realizado em um período de 16 anos, mostrou que mulheres que regularmente assistiam aos cultos tinham uma proteção significativa contra a morte por qualquer causa, comparados àquelas que nunca assistiam. Aqueles que assistiam mais de uma vez por semana tinham os benefícios mais altos. Os resultados foram consistentes e envolveram grupos de diferentes etnias. A influência nas mortes do coração e câncer foram notáveis. A religião talvez afete a nossa saúde, como também a nossa conexão com Deus. Nós realmente conhecemos as nossas raízes, o nosso início, o que aconteceu no passado. Bem, qualquer adventista sabe que 1844 foi uma data significante na nossa história. Em 15 de outubro de 1844, uma semana antes do grande desapontamento, um menino nasceu em uma família alemã devotada. Seu nome era Friedrich e o seu sobrenome Nietzsche, Friedrich Nietzsche. E o infante se tornou um dos nomes mais influentes no ateísmo moderno, nascido uma semana antes do grande desapontamento. O ano de 1844 foi também muito importante para Karl Marx, o fundador do comunismo. Ele escreveu os manuscritos econômicos e filosóficos de 1844, nos quais ele argumentava sobre uma sociedade totalmente materialista, que se movia através de vários estágios econômicos, até que os trabalhadores de todo o mundo se uniriam e se livrariam dos opressores capitalistas e criariam uma utopia comunista na Terra. 1844 foi também importante para Charles Darwin, que disse naquele ano para sua esposa que ele tinha terminado o seu esboço da teoria das espécies. Ele chamou de O Ensaio de 1844, uma de suas primeiras expressões sobre a teoria da evolução. Eu não acho que foi apenas coincidência que este ano de 1844 foi também o cumprimento da profecia de 2.300 anos de Daniel e o começo de um novo movimento. Sementes foram plantadas e se desenvolveram em um movimento mundial que levaria a última mensagem de Deus ao mundo todo antes da volta de Jesus e destruiria completamente a filosofia teológica de Marx, Nietzsche e Darwin, porque é isso que elas eram. Ao contrário de Marx, o grande movimento adventista do sétimo dia proclamava que o grande conflito entre Cristo e Satanás é a verdadeira questão, não humanos se levantando e se rebelando, e que não terminaria em uma utopia comunista, mas no estabelecimento sobrenatural de um reino, que jamais cairia novamente sobre o reinado de Jesus. Ao contrário de Darwin, o movimento adventista do sétimo dia dizia que a vida não se originou pela escolha natural e seleções arbitrárias e mutações, mas pelo poder do Deus Criador que disse, é muito bom. E nós estamos aqui por causa disso. Ao contrário de Nietzsche, o movimento adventista do sétimo dia não somente proclamou que Deus existe, mas que seu código universal de moral, chamado os 10 Mandamentos, será o padrão pelo qual todas as pessoas serão julgadas no fim dos tempos. Então, amigos, vocês acham que é coincidência que todas essas coisas aconteceram em 1844? Eu acho que seria muito ingênuo pensar assim. Satanás sabia o que a Bíblia previu. Satanás sabia que esse seria o início de um movimento final que traria fim a este mundo sob o governo de Satanás. Então ele trouxe à existência 3 grandes influências que, se possível, destruiriam o movimento que florescia. Bem, ele falhou exatamente como ele falhou quando Jesus nasceu. E ele falhará novamente. Agora, como eu disse, há muita incerteza, infelizmente, no nosso mundo sobre quem nós somos e por que estamos aqui. E há incerteza até na igreja remanescente. Eu acho que Satanás está fazendo um trabalho excepcional
ao tornar as mentes obscurecidas sobre o que realmente aconteceu em 1844, como o início de algo chamado de a expiação final. Dificilmente alguém fala sobre isso, até mesmo no Adventismo. Até os nossos melhores e mais brilhantes hoje parecem ter um véu sobre seus olhos em relação a esse assunto. Eu vou compartilhar um pouco aqui. Um dos melhores e mais brilhantes, em minha opinião, hoje, é o presidente da Conferência Geral, o pastor Ted Wilson. Eu agradeço muito a ele, mas ele escreveu um artigo na Adventist World chamado Missão de Deus. Eu vou compartilhar algumas frases desse artigo com vocês. Deus Pai enviou seu Filho em uma missão para salvar almas perdidas. Sua missão era clara, procurar e salvar o perdido. Desde o início, a missão de Deus tem permanecido a mesma. E eu li isso e disse, isso é bom, mas essa é somente a metade de nossa missão. A real missão de Jesus Cristo quando ele veio a este mundo não foi somente salvar algumas almas para a eternidade, mas para revelar o caráter de Deus e provar que Satanás estava mentindo sobre Deus. Esse era o ponto principal de sua missão, vindicar o nome de seu Pai. Eu acho que a mesma missão foi dada a Moisés, Daniel e João Batista, e todo o restante, para contar a verdade sobre Deus. E sim, nesse processo salvar almas. Mas o ponto real, a questão real, é vindicar o nome de Deus em face das mentiras de Satanás. O pastor Ted Wilson continua dizendo neste artigo, a missão de Deus no Novo Testamento é a mesma missão do Velho Testamento, buscar e salvar o perdido. E na última linha do artigo ele disse, trabalhando juntos nós vamos cumprir a missão dada por Deus. Eu desejaria que tivesse tido alguma coisa sobre o selo de Deus neste artigo, ou sobre os 144 mil, ou experienciando a expiação final. Mesmo os melhores e os mais brilhantes estão deixando de mencionar alguma coisa. Doug Batchelor disse alguma coisa recentemente. Ele disse, você sabia que milhares estão perecendo eternamente todos os dias, acreditando em vão em um evangelho de contrafação astucioso? Ele continua, prestem atenção. Deixe-me fazer essas importantes perguntas a vocês. Se nós construímos 1000 novas igrejas, mas as congregações não entendem o evangelho da salvação, que bem eterno nós alcançamos, se nós batizamos 10.000 pessoas e não os discipulamos para viver uma vida consagrada, esse batismo os salvará? Eu acho que essas declarações são bem fortes, de um dos principais evangelistas da Igreja Adventista. Se nós não prepararmos com cuidado e atenção esses novos membros para receber o selo de Deus na testa e se tornarem parte dos 144 mil e viverem à vista de um Deus Santo, depois do fechamento da porta da graça, que bem eterno nós alcançamos para eles, o que nós fizemos? Nós cumprimos a nossa missão? Nós demos os primeiros passos, mas isso é tudo. Vamos dar uma olhada em outro texto bíblico. 2 Timóteo capítulo 4, e vocês conhecem o verso muito bem, e se aplica a nós nesse tempo. Verso 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Nós até vemos isso dentro da nossa igreja, não vemos? Mais e mais pessoas têm coceira nos ouvidos por histórias suaves. A Bíblia chama de fábulas. Um evangelho diluído, que torna o pecado leve e ignora um claro assim diz o Senhor. O diabo está convencendo as massas com esse evangelho de imitação, que as pessoas, e essas são as palavras de Doug Batchelor, o diabo está convencendo as massas com esse evangelho de imitação, que as pessoas ainda podem ser cristãs sem a cruz da autonegação. Eles querem o céu sem a santidade. Satanás quer que eles tenham religião suficiente para acalmar suas consciências e pensar que eles estão salvos até que eles descobrem tarde demais que eles estão tomando uma prescrição sem poder.
De fato, eu acho que a simples missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia é estar preparados para fazer parte da última geração que viverá sob o comando de Satanás neste planeta. Aconteça o que acontecer, a última geração sempre terá que viver onde Satanás está no comando. Isso tem sido chamado por alguns como a teologia da última geração. Esse é um novo nome que tem sido aplicado recentemente. E sabem de uma coisa? A teologia da última geração se tornou a teologia mais odiada dentro da Igreja Adventista hoje. Acreditem ou não. Um sermão foi pregado em 25 de setembro de 2010 em uma das maiores igrejas adventistas do mundo. E o título foi Outra Ideia que Não Ajuda Ninguém a Alcançar a Perfeição da Última Geração. A apresentação que eu vou compartilhar, a apresentação começa com um vídeo de 25 minutos, que dramatiza um grupo de membros da Igreja Adventista. Um grupo de pessoas está sentado em uma congregação exatamente como nós estamos aqui. À medida que eles conversam entre eles, eles dizem, nós temos que ser perfeitos. E um contesta dizendo, e sobre a total salvação pela graça? Aonde que isso entra? Ah, isso é muito fácil, um responde. O grupo discute uma lista de checagem que circula entre eles e quando completada, alguém atingiu a perfeição. E eles discutem sobre mais uma tarefa difícil para ser salvo. Deus está com os cristãos em sua caminhada lá no início, bem no início, e depois de um tempo você tem que trabalhar duro por você mesmo. Eles decidem chamar-se a sessão perfeita. E aquele que está contestando diz, eu não vou conseguir ser perfeito e vai embora. E a encenação termina. E uma onda de aplausos passa pelo tempo à medida que o segmento conclui e o pastor se levanta para pregar. Meus amigos, é tão fácil construir um homem de palha e então derrubá-lo. Lista de checagem? Quem alguma vez já falou sobre isso? Trabalhar duro, tudo por você mesmo, isso não chegará a lugar nenhum, em nenhum tempo na história, especialmente agora. Ninguém diz isso. Então, quando o pastor começa o seu sermão, ele cita M.L. Andreessen, a principal voz popular que espalhou a ideia da perfeição cristã lá nos anos de 1930. E a propósito, perfeição sem pecado foi uma frase que Andreessen nunca usou. Isso é o que foi afirmado. Alegou-se que Andreessen minimizou a significância de Jesus, dizendo que o seu exemplo não era o suficiente para nós hoje. De acordo com o pregador, as ideias de Andreessen eram ousadas e causaram muito debate, principalmente nos anos de 1950. O pregador perguntou, a Bíblia ensina a perfeição sem pecado? O pregador diz que perfeição sem pecado significa perfeito em todos os detalhes, obedecendo aos requisitos de Deus. Você já tentou isso? Então ele muda para o argumento psicológico. Procurar atingir a perfeição sem pecado levará você ao desespero ou ao orgulho. Ele alegou ter encontrado um estudante que estava lutando pela perfeição sem pecado para encontrar Jesus em paz, que estava seguindo uma lista até que ele tinha somente o pecado para riscar da lista. Ele já havia vencido o orgulho. Aqueles que sugerem que a perfeição sem pecado é possível, ele disse, não têm o entendimento correto sobre o pecado. Eles reduzem o pecado a uma lista de checagem, e ele alega que Paulo diz que o pecado é um poder, é uma natureza, uma força dentro de mim, que não será vencido até que eu veja Jesus face a face. Eu vou ler essa frase novamente. Ele diz que o pecado é um poder, uma natureza, uma força dentro de mim, que não será vencido até que eu veja Jesus face a face. Meus amigos, se ele estiver certo, Satanás venceu a grande controvérsia. Porque essa foi a alegação dele desde o início, que seres humanos caídos não podem guardar a lei. Nós somos muito pecadores e isso é impossível. Bem, ele volta novamente a outro argumento fútil sobre um jovem que desistiu da perfeição, que enquanto estava envolvido com isso, tratava as pessoas sem amor. Já que esse homem, M.L. Andreessen, é mais frequentemente citado por aqueles que se opõem à teologia da última geração, talvez devêssemos dar uma olhada sobre o que ele realmente falava. Ele usou essa palavra em uma parte especial do seu livro O Ritual do Santuário, que alguns de vocês devem ter em suas bibliotecas.
Neste capítulo, chamado A Última Geração, ele usou a palavra perfeição somente uma vez. Ele constrói o seu argumento inteiro a partir das Escrituras, se referindo a aproximadamente 40 versos bíblicos. Somente no final do documento ele se refere a uma declaração curta de Ellen White sobre o assunto. Ele não se refere a nenhuma declaração de Wagner, ele não se refere a nenhuma declaração de A.T. Jones, e ele deixa claro, e esse é Andreasen agora, do primeiro parágrafo adiante, que ele está abordando a significância do papel desempenhado pelo povo de Deus em relação à vindicação de Deus e a conclusão da grande controvérsia, não para a salvação pessoal. Aqui está a diferença. A salvação pessoal você pode ter agora, aqui. Você pode estar seguro da salvação se você tem o coração rendido a Jesus Cristo e você está andando com Ele, mesmo que você não esteja totalmente amadurecido. Mas a vindicação de Deus é um assunto diferente. A distinção deve ser feita entre o que é necessário para a salvação e o que é necessário para derrotar Satanás na grande controvérsia. E era sobre isso que o pastor Andreasen estava preocupado. Ele explicitamente afirmou que uma pessoa perdoada, que não completou o processo de santificação, está em uma condição de salvo. Mas até que essas pessoas salvas sejam capazes de derrotar completamente os argumentos de Satanás, nós esperamos pela vinda de Jesus. Alguns alegam que Andreasen limitou os pecados a atos externos, mas ouçam o que ele disse. A lei de Deus é extremamente ampla, alcança o conhecimento dos pensamentos, as intenções do coração e julga os motivos, como também os atos e os pensamentos, como também as palavras. Isso é mais do que obediência externa. O primeiro parágrafo neste capítulo diz: a demonstração final do que o Evangelho pode fazer pela humanidade ainda está no futuro. O mundo está esperando essa demonstração. Quando ela for alcançada, o fim virá. Deus terá realizado o seu plano e terá mostrado que Ele é verdadeiro e Satanás o mentiroso. E o seu governo será vindicado. É sobre isso que se refere a última geração. É sobre isso que se refere a vitória sobre o pecado. Ele não está falando, e nós não estamos falando sobre salvação pessoal, como a maioria dos caluniadores supõe, mas é sobre a vindicação do caráter de Deus, que somente poderá ser visto quando o povo de Deus refletir totalmente a imagem de Cristo. Eu receio que esse pastor a quem eu me referi brevemente hoje está extremamente errada, uma propaganda terrivelmente enganosa, um golpe muito desprezível. Que o Deus do céu tenha misericórdia daquele apresentador extremamente mal orientado e de seus ouvintes que estavam aplaudindo. Em outro caso, um muito proeminente estudioso adventista resumiu quase toda a controvérsia na igreja contemporânea em uma sentença. Ele disse: na Bíblia e nos escritos de Ellen White, a vindicação cósmica de Deus é o resultado exclusivo da morte sacrificial de Cristo. A vindicação de Deus é o resultado somente da morte sacrificial de Cristo. Isso é uma crença evangélica da maioria das igrejas cristãs hoje, de que tudo foi cumprido na cruz, que nada significante do plano da expiação e da redenção deve ser alcançado. Desde o ano 31 depois de Cristo, não é um posicionamento adventista, é um posicionamento evangélico. E o mesmo estudioso e muitos outros representam Andreasen como sendo aquele que desenvolveu e propagou a teologia da última geração. A tática de fazer Andreasen o originador e o propagador da teologia da última geração tem sido vista novamente e novamente. Mas isso é somente um reconhecimento de que algumas gerações atrás a nossa teologia e a igreja adventista eram diferentes do que são agora. Esse acadêmico coloca a nossa salvação como uma obra terminada com a morte de Cristo na cruz. Se isso é verdade e terminou na cruz, por que Deus permitiu mais de 2000 anos de pecado e de sofrimento e de assassinatos e de estupros? Por que Deus não terminou se foi cumprido quando Jesus morreu? Se Deus ganhou a guerra, por que ela ainda não terminou? Por que nós ainda estamos sofrendo ataques terroristas hoje? E os atiradores nas escolas e todas as coisas que nós conhecemos muito bem.
Isso torna Deus responsável por todos os horrores que nós temos visto nos últimos 2000 anos. Se ele poderia ter terminado tão logo Jesus morreu, e isso inclui o Holocausto judeu. A teologia da última geração é simplesmente cristianismo, levado à conclusão, o término da obra de Deus. A mensagem dada à Igreja Adventista desde o início, Andrés não precisava, e nós não precisamos de Jones ou Wagner, ou até de Ellen White, para esta questão, para fazer esta teologia funcionar. Está escrita nas páginas das Escrituras. No início, Deus, e no final, Deus. É sobre isso que as Escrituras são. Entretanto, houve rebelião. Quando, pelo nome de Deus, nós temos Cristo formado dentro de nós, nossa esperança de glória, então será mostrado para todo o universo que o divino e o humano combinados realmente vencem o pecado. Nós não ficaremos falhando e falhando novamente. O cristianismo importa no mundo que vivemos. Somente desta maneira pode ser provado que Satanás está mentindo quando ele diz que seres humanos caídos, homens e mulheres, não podem obedecer a Deus. É impossível. Ser parte da última geração, meus amigos, viver tão perto do final da nossa história, é o mais incrível desafio que já foi dado a qualquer geração que já viveu no planeta Terra e proporciona o maior dom da graça e poder de Deus, que já foi visto na mais fraca igreja laodiceana da história. Isso é o que Deus faz em tempos de crise. Ellen White diz em Signs of Times, de 27 de novembro de 1879, aqueles que vivem nos últimos dias têm que passar por uma experiência similar àquela de Jacó. Os inimigos estarão todos em volta, prontos para condená-los e destruí-los. Inquietação e desespero apoderar-se-ão deles. E parecerá a eles que, como Jacó em sua angústia, que mesmo Deus se tornou um inimigo vingativo. É o plano de Deus despertar as energias dormentes do seu povo para olhar para fora e longe de si mesmos e olhar para aquele que pode trazer ajuda e salvação. Lembrem-se de que aquela noite Jacó realmente pensou que o seu oponente estava lá para matá-lo, para destruí-lo. E os 144.000 tenderão a temer que Deus os abandonou. Onde está ele? O decreto de morte foi aprovado. As pragas estão sendo derramadas. Nós estamos ainda aqui. Onde está nosso Deus? Ele se voltou contra nós. Exatamente a mesma coisa que Jacó pensou. Que Deus era o seu inimigo naquela noite. E eu digo que cada um de nós deverá ter uma incrível fé. Não obras. Fé. Para olhar além das evidências externas que nós vemos à nossa volta. E confiar no Deus que parece que nos traiu e nos abandonou. O povo de Deus passará por uma grande escuridão de horror. Ele experienciará a dor além da física. E eles clamarão para Deus ouvi-los, quando ele parece estar surdo às suas súplicas. E eu digo, que privilégio viver neste tempo da história da Terra. Quando nós vemos que o plano da redenção de Deus realmente está acontecendo passo a passo, sabem, nós temos o privilégio de conhecer mais e mais sobre a grande controvérsia, saber mais como começou, como Deus o está administrando e como terminará. Qualquer um na história, incluindo Abraão, Moisés e Paulo, somente podiam olhar para frente, e nós podemos olhar para trás e ver que tudo está se cumprindo. Nós sabemos mais sobre o caráter de Deus, nós sabemos mais sobre as contestações de Satanás e como Deus resolverá essas contestações. E eu simplesmente digo que nada possa nos distrair nesta etapa final da corrida. Não vamos tropeçar agora. Nós estamos quase no lar. E há algo que será determinado por nossas vidas que apressará, não atrasará a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai que está no céu, eu peço por sua misericórdia. Eu tenho estado adormecido, todos nós temos estado adormecidos. Nós continuamos vindo à igreja como sempre, nós continuamos indo ao trabalho como sempre, nós deixamos os cuidados deste mundo amarrar as nossas mãos
Nós permitimos a Satanás manipular as coisas no templo do nosso coração e no templo de nossa igreja. E nós pedimos agora por sua misericórdia e perdão. Tome este povo que está lento para entender, este povo que tem estado aculturado à sociedade ao invés de transformar a sociedade. Tome este povo laodiceano e o transforme na maravilha de todo o universo. E a resposta final às mentiras de Satanás. Obrigado por nos ouvir. Nós vamos confiar no Senhor. Nós vamos ter fé no Senhor. Nós vamos confiar no Senhor, mesmo quando nós não pudermos ver sua face claramente. Nós acreditamos que o Senhor tem a resposta e nós queremos fazer parte disso. Eu oro no nome de Jesus. Amém. A propósito, eu tenho um pequeno esboço de uma página sobre o que é e o que não é a teologia da última geração. Se vocês quiserem, eu ficarei muito feliz em compartilhar com vocês.